Olá, eu sou Ricardo Henrique, eu sou ator, produtor e diretor teatral. Eu também sou cofundador da De Súbito Companhia, companhia teatral que tem sede aqui na cidade de São Paulo. Através dessa videoaula, que foi contemplada no edital PROAC Expresso Direto 39/2021, voltada para artistas, eu vou compartilhar com vocês um pouquinho da minha experiência na área da direção teatral, e principalmente a partir de uma experiência que eu tive dirigindo o espetáculo Coisas que Você Pode Dizer em Voz Alta, espetáculo que eu idealizei e dirigi no ano de 2019 dentro da De Súbito Companhia. São alguns passos, pistas, alguns procedimentos, dicas para quem está começando, dando seus primeiros passos nessa área da direção, e eu espero que essas informações, essa troca seja um bom estímulo para você. Bom, para a gente começar, eu faço uma primeira pergunta. De onde partimos para realizar uma direção teatral? De onde você está partindo para realizar a sua direção e o seu projeto artístico? Em 2018, eu conheci uma HQ francesa, de uma autora que se chama Anne-Charlotte Gautier, e eu fiquei muito apaixonado pela HQ, pela história, pela forma como ela organizava a narrativa na HQ, pelos quadrinhos e pelos desenhos dela, por toda a estética do livro. Eu fiquei muito apaixonado e eu convidei um amigo e dramaturgo, Ricardo Ian, para realizar uma dramaturgia, para escrever um texto para mim inspirado naquela HQ. E o ponto de partida pode ser muitos, né? Existem muitos os caminhos, esse é um deles. Sempre partimos de algo, uma pergunta, uma inquietação, um desejo, uma frase, um livro, um romance, um filme, um poema. Partimos de um artigo, um acontecimento verídico ou inventado, ou mesmo partimos de uma peça pronta que queremos montar. Pode ser uma peça clássica, nacional ou internacional, pode ser um texto contemporâneo ou uma obra clássica do universo teatral. E também podemos partir de uma peça que será escrita dentro da sala de ensaio, de forma coletiva ou colaborativa. O ponto de partida também pode ser uma simples provocação, um estímulo físico para os artistas e coletivos com quem você está trabalhando, um dispositivo sensorial, jogos, improvisos ou uma visão que você tenha de repente, né? E querer chegar a uma dramaturgia, a um texto, né, antes de iniciar o seu processo de ensaio, é uma das escolhas, né? É uma escolha clássica, mas muito contundente, né, em se tratando de teatro. Porque existem muitas possibilidades para organizar o seu discurso cênico, né? Então, de qualquer forma, o texto, como eu estava dizendo, é sem dúvida uma escolha que é muito bem-vinda no teatro. E essa também foi a minha escolha, porque ela é uma base concreta que estrutura a sua ideia, a sua direção e que também vai guiar toda a equipe. Eu acredito que é na dramaturgia que você encontra um apoio para você navegar coletivamente com toda a equipe. No caso desse espetáculo, a gente não optou por uma adaptação. A HQ ela foi apenas uma inspiração para que o autor, o dramaturgo, ele escrevesse a partir da sua própria referência, a partir da sua própria estética, da sua prosódia, da sua forma pessoal de escrever e se inspirar naquela obra. A HQ foi apenas uma inspiração para gerar um novo texto, com uma assinatura e referências do próprio dramaturgo. Foi assim que nasceu Coisas que Você Pode Dizer em Voz Alta. Passo 1. Pesquisa e estudo do texto teatral. Bom, mesmo com o texto pronto, eu acho que é muito importante a pesquisa antes, durante e em todo o entorno do seu processo criativo. É muito importante que o diretor esteja interessado também em pesquisar. Eu gosto muito de pesquisar os temas que atravessam a história que vai ser contada,
Buscar na literatura, na filosofia, na psicologia, na história, na biologia, estudos que estejam diretamente ligados ao seu tema ou temas. No meu caso, eu estudei muito sobre a adolescência e a descoberta da sexualidade nesse período, e também todos os temas e subtemas que margeavam a obra e a história que eu queria contar. O estudo do texto em si é também uma etapa muito importante. É um momento de primeiro mergulho de toda a equipe naquela história e naquelas personagens. É um momento que refletimos e questionamos o texto, trocamos e espelhamos as nossas histórias e perspectivas com o texto. É também um momento que nos aproximamos muito da escrita, da musicalidade, das escolhas formais, estéticas e referências do dramaturgo. No nosso caso, além de realizar um estudo apurado do texto, a gente realizou uma divisão dos movimentos e cada um desses movimentos a gente estudava de maneira específica aquele fragmento e o que acontecia em cada instante com aquelas personagens. Além disso, o dramaturgo Ricarian, ele tem no seu texto características muito específicas e formais em relação à prosódia, à musicalidade. Então a gente ficou bastante tempo degustando o texto, apurando aquela história e tentando entender a forma como aquele dramaturgo experimentava contar aquela história de maneira formal, estética e também tentando nos aproximar das referências dele na relação com a HQ na qual ele se inspirava. Dica 1. Faça perguntas ao texto. Faça perguntas às personagens e experimente discutir e refletir coletivamente. Entenda e escute os diversos pontos de vista e opiniões sobre aquele movimento. Então essa dica é para que você aproveite o seu estudo de mesa, o estudo minucioso do texto, junto com a sua equipe, junto com o elenco. Aproveite e escute muito as opiniões, as questões e como cada um se enxerga na relação com aquela história e as referências que cada artista está trazendo. Dica 2. Se possível, esteja sempre em contato com o dramaturgo da sua peça. Aqui no meu caso, eu tive a oportunidade de ficar trocando ideia com o dramaturgo, porque ele participou também de toda a idealização. Então, todas as questões e reflexões que apareciam nesse momento ainda de leitura e estudo do texto na mesa, eu levava para ele devolvia as questões e reflexões dele e eu compartilhava com a equipe. Então, essa troca nesse momento ela é muito positiva e saudável. Uma outra dica muito importante é a busca por referências. É uma coisa que eu gosto muito de fazer. Busque referências ainda nesse momento de começo de trabalho. A busca de referências que te inspiram para a encenação são referências vindas das artes visuais, de outros encenadores, de outros autores, artistas, cineastas. No caso de coisas que você pode dizer em voz alta, eu pesquisei muito sobre a estética e as formas da HQ. Eu também pesquisei muito sobre música, bandas dos anos 70, 80 e 90 e também assisti muitos filmes ou séries que tinham o adolescente ou adolescente como protagonista. Eu fiz também um processo de criação em que eu esbocei a encenação antes mesmo de irmos para a sala de ensaio, por conta de um curto espaço de tempo que teríamos, de poucos ensaios que teríamos para levantar esse espetáculo. Os desenhos da HQ de Gautier serviram muito de inspiração, e uma fotografia que eu vi numa visita que eu fiz à Bienal de São Paulo daquele ano encaminhou muito espaço cênico que começava a se desenhar na minha cabeça. Então essa pré-concepção em relação ao espaço cênico e posteriormente sobre a encenação foi se desenhando um pouco antes. Essa visita que eu fiz na Bienal e quando eu vi essa fotografia, algo em relação ao espaço e o possível trânsito depois dessas atrizes e dessa banda que eu também imaginava que a peça já teria, começou a se esboçar de maneira mais clara. Era simplesmente, a fotografia era a imagem do interior de uma caixinha de leite, aquele interior de alumínio da caixinha de papelão, né? E depois, posteriormente, a cenógrafa e iluminadora do trabalho, a Marisa Bentivenha,
ela desenhou e desenvolveu ainda mais essa ideia que eu tive quando eu vi essa fotografia. Então, a partir desse esboço, desse desenho de um espaço preliminar, eu esbocei no caderno desenhos, fiz algumas colagens. Então eu fazia perguntas para mim mesmo e que eu repasso agora para vocês. Como é que você imagina esse espetáculo? Qual é a pulsação, o ritmo? Quais são as cores, a trilha? Como que você imagina as movimentações? E quais são as referências que podem te inspirar na construção desse trabalho? Uma outra dica: experimente registrar de alguma forma tudo que for ideia ou referência para você. Faça colagens, faça anotações, desenhos, esboços, registre as fontes de todos os artistas que te inspiram e depois compartilha isso com toda a equipe criativa, porque é um primeiro momento que elas vão tentar adentrar o seu universo pessoal, o seu universo criativo e também inspirar junto com você nessas mesmas referências. Passo 2. Experimentos cênicos. Depois desse estudo apurado e cirúrgico do texto, passamos para uma etapa mais prática e física do processo, estimulando camadas mais sensoriais e psicomotoras da equipe, mas sempre na relação com o texto. Nessa etapa eu gosto muito de trabalhar exercícios e jogos de expressão corporal, jogos de ocupação de espaço, jogos de improvisação com estímulos bem claros para o ator poder navegar e co-criar essa peça com você. Nessa etapa, o exercício é imaginar juntos. O estímulo para que a equipe criativa também traga as suas primeiras impressões através de algum material cênico é para mim também uma etapa muito valiosa. É quando propomos alguns exercícios, experimentos, workshops, em que o ator ou a atriz ou qualquer pessoa da equipe traz a sua sensação, os seus primeiros experimentos práticos na lida com o tema ou com o texto. Esse momento é um momento que aparece muito a forma como cada artista está se relacionando com aquela obra e com a sua personagem. Através de uma cena, uma canção, objetos cênicos e figurinos começam a aparecer a partir das referências do artista, do ator ou da atriz. É quando também aparecem alguns depoimentos pessoais, alguns documentos, camadas realmente mais pessoais de cada artista. Sempre na relação com os temas. E também aparecem ali as primeiras relações com a personagem e com aquela história que estamos tratando. Passo 3, relação e jogo. Essa etapa que eu estou nomeando de relação e jogo é um momento que eu experimento colocar as atrizes com suas personagens em relação umas às outras, numa relação de jogo cênico, né? Num campo, num espaço cênico em que elas vão se relacionar. Eu não preciso necessariamente me utilizar das falas das personagens nesse momento, mas eu experimento me utilizar das situações propostas no texto e colocá-las em jogo. É um momento que começa a aparecer uns primeiros elementos cênicos e também a textura das atuações e de jogo cênico que aparecem muito propostas pelas próprias atrizes, pelo elenco, pelos artistas envolvidos naquele jogo. E é ali que começa a aparecer para você
momentos muito especiais que você pode vir a se utilizar na direção da atuação ou mesmo se utilizar de elementos para a sua encenação. Através dos improvisos propostos dentro das situações existentes na peça, é possível perceber de forma mais clara os propósitos e as nuances de cada personagem, as temperaturas, o tom de cada uma e como elas se relacionam. É possível perceber também como cada atriz trabalha e propõe para você aquela personagem. Muitas vezes eu me surpreendi. Eu tinha, por exemplo, uma ideia muito preconcebida sobre aquela cena ou sobre aquela personagem e a atriz me surpreende com uma outra coisa completamente diferente, mas uma surpresa muito positiva. Então, uma outra dica muito valiosa, essa é muito valiosa mesmo: dirigir é escutar. Passo 4, composição. Para a composição das cenas, as imagens da HQ serviram muito de inspiração para mim. Eu propus para as atrizes observarem e estudarem aquelas imagens e em seguida fizemos alguns jogos de composição. Então começaram a aparecer enquadramentos, relações, imagens dessas personagens naquele espaço. O espaço onde se passa toda a peça é uma garagem, que é o espaço muito íntimo da personagem. É onde ela dá vazão a seus sentimentos, onde ela guarda os seus discos mais especiais, onde dá vazão à sua imaginação, se tornando, por exemplo, uma cantora de uma banda, e onde acontecem seus primeiros encontros amorosos. Então era muito importante para mim que as atrizes estivessem bem conscientes de que essa garagem é um espaço muito íntimo, é um diário muito pessoal da personagem e que o público estava tendo a oportunidade de espionar, de ser um voyeur daquela intimidade da protagonista. Porque se trata de um espaço que é um diário íntimo e ao mesmo tempo é um espaço que tem toda a imaginação da personagem. A garagem, ao mesmo tempo, ela é um espaço pequeno, mas é muito amplo na mente da Charlotte, que um dia, na verdade, deseja sair dali e alçar voo. Então, é muito importante para o diretor tentar dar clareza para as atrizes em relação a esse espaço onde passa a história e como você, como diretor, quer guiar o seu público. Então é muito importante não guardar segredos em relação aos seus desejos e como você visualiza e quer contar e apresentar a trajetória cênica para o público. Então a minha sugestão é: dê material para que seu elenco possa mergulhar, para que ele possa imaginar e também ocupar esse espaço e essa história que você está dirigindo. Busque clareza com a equipe sobre os elementos essenciais nessa história. Clareza em relação à forma como você quer conduzir o público nesse espetáculo. Permita que experimentem diversas formas e improvisos com e posteriormente, aliás, sem e posteriormente com o texto. Não queira de imediato fechar e já marcar as suas escolhas como diretor. Se dê tempo. Dê tempo à equipe criativa, dê tempo ao elenco de realmente entender e mergulhar no campo criativo que você tem como encenador e também no campo criativo que o dramaturgo está propondo ali. Só depois de experimentar bastante todas as cenas e as suas possíveis composições é que você começa de fato a direcionar e fazer escolhas junto da sua equipe. Essas escolhas têm a ver com a atuação, mas também com o entendimento claro dos objetivos de cada cena, as transições entre elas, os elos dramáticos e também possíveis escolhas a respeito da expressividade corporal, a expressividade cênica como um todo, as composições no espaço, as transições, depois contra-regragem, entrada de iluminação, trilha sonora, e então você começa a orquestrar a sua obra.
Os artistas que cuidam da criação da cenografia, iluminação, trilha, figurino, nessa etapa do processo eles também acompanham bem próximos da direção todos os ensaios. Nessa etapa, os projetos criativos eles começam a ganhar forma, a se concluir e de fato serem executados. Por fim, nos ensaios gerais, é muito importante estar atento para uma escuta ativa para todos os envolvidos na equipe. E também junto dos técnicos que começam nesse momento a aparecer, os operadores de luz, de som, seus produtores. É um momento em que começa a se afinar os detalhes do espetáculo. E todos os elementos começam a se encontrar, a se envolver e a tentar se entender. Claro que é importante dizer que depois que estreia um espetáculo, ele nunca de fato está pronto, né? O teatro sendo uma obra viva, a temporada pós-estreia passa a ser de fato uma oportunidade de ajustes, de olhar com mais calma as escolhas feitas, de perceber e sentir como que o elenco e a equipe está se percebendo fazendo aquele espetáculo. É um momento também que você reage e escuta também a reação e como o público está recebendo e aprendendo aquela obra. Bom, eu acredito que seja isso. Dirigir um espetáculo e dirigir coisas que você pode dizer em voz alta, que é esse espetáculo que eu relatei, foi uma experiência muito importante para mim. Eu realmente espero que esse relato que eu fiz, que eu compartilhei com vocês, ele possa de fato, de alguma forma, inspirar, te ajudar nos seus propósitos, nos seus desejos, nos seus primeiros passos como diretor ou diretora. É isso. Boa sorte e obrigado. November 9815, Link, Port Arthur, go ahead. 9815, Link, say last known position. 9815, Link, say altitude. Take your proton pills and put your helmet on. Eu só espero que o que vai acontecer, você não finja que nada aconteceu depois, que nunca aconteceu. Eu penso nos meninos e nas suas casas de 3 cômodos e que passam o dia inteiro jogando Warcraft. Eu penso em mim e em nada ao mesmo tempo. E daí o que se tenta? Ligar um amplificador barato, num volume máximo, um rifle qualquer, para falar do quê? Das minhas pernas maiores que o corpo, as minhas masturbações diárias falando, pensando nelas. Quando se vive num lugar onde você não pode ir além da própria garagem, ou que você não pode dizer tantas coisas em voz alta, eu só consigo prender a minha respiração. Afinal de contas, tudo isso aqui vai desaparecer.